Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para a nossa segunda aula da disciplina de empreendedorismo, onde o tema é ética, moral e responsabilidade social. Para aqueles que ainda não têm os meus contatos, eles permanecem os mesmos, tá bom? Caso vocês precisem falar comigo, me contactar, é só anotar aí os meus contatos, tudo bem? Bom, para nós começarmos o tema de hoje, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para vocês: o que é ética para você? Quando alguém fala de ética, o que vem à sua cabeça? Se alguém fala, você tem ética, o que você pode responder para a pessoa? O que é ética para você? Faça uma pequena reflexão aí por alguns segundos. Muito bem, nós vamos conceituar algumas coisas do que é ética para que nós possamos aprender aí. E para começar a conceituar o que é ética à luz da palavra, a ética ela vem do grego ethos, que significa modo de ser. A ética ela está relacionada ao comportamento, que compreende a fundamentação das normas e regras. Então, nós começamos a ver que a ética ela está relacionada e significa o modo de ser, desculpe, e ela está relacionada ao comportamento. Então, nós vamos ver que a ética ela é construída por uma sociedade com base nos valores históricos e culturais, ou seja, a ética ela acaba sendo construída por uma sociedade com base nos valores históricos de uma sociedade, nos valores culturais de uma sociedade. Então, a ética ela começa a ser construída através dos valores históricos, dos valores culturais, né? E aí, a ética, ela é uma ciência que estuda os valores e princípios morais de forma geral. Então, quando nós vamos pensar aí em ética, por exemplo, a ética profissional, nós podemos pensar aí de forma geral a ética médica, por exemplo, a ética do trabalho, a ética empresarial, a ética educacional, a ética jornalística, a ética do esporte, por exemplo. E aí nós vemos que a ética ela acaba sendo estudada aí através dos princípios e dos valores morais. Então, quando a gente fala em ética médica, por exemplo, o que nós podemos pensar? O que é a ética médica? Um profissional, um médico, que ele faz o juramento dele, ele faz a questão da ética médica, ele não pode negligenciar um atendimento para qualquer paciente que seja. Então ele faz por padrão ético de não negligenciar o atendimento para ninguém. Então, por exemplo, uma pessoa que talvez é a pior pessoa do mundo, talvez o pior tipo de pessoa, um pior bandido que seja, se ele chega no hospital precisando de atendimento médico, precisando de uma cirurgia para que a vida dele seja salva, por ética médica, o médico ele precisa atender esse paciente, ele precisa fazer a cirurgia ali para salvar a vida daquela pessoa, mesmo que ela seja a pior pessoa do mundo, o médico ele precisa agir com a ética médica e atender o paciente. Por exemplo, a ética no esporte. Em uma partida de futebol, tem os times jogando e o adversário se machuca. Cai ali no campo machucado e o jogo está rolando. O adversário, por ética, ele vai jogar a bola para fora para que o adversário seja atendido. Então veja que a ética ela
tem diversos segmentos. Ela tem a ética jornalística, e nós vemos que a ética é a ciência que estuda os valores e princípios morais, tá? Só para que vocês entendam aí. E a ética também, ela vem ao meio da sociedade como normas que precisam ser seguidas para que haja uma boa convivência entre os homens, tá? E também alguém que não segue a ética da sociedade a qual pertence é chamado de antiético, assim como o ato praticado. Então eu dei o exemplo aí da partida de futebol, eu dei o exemplo do médico. Então se ele toma alguma atitude que não está de acordo com o que foi adequado com os valores ali morais, ele está sendo antiético. Então, um médico que não atende o paciente porque ele é uma pessoa, porque o paciente é uma pessoa ruim. Se o médico não atende ele, ele está sendo antiético. Então é só para que vocês entendam alguns exemplos aí a respeito de ética. Então, a ética em si, pessoal, ela é de certa forma o respeito de padrões que deixam a vida decente. Nós podemos dizer isso, que a ética é o respeito de padrões que deixam a vida decente. A ética ela tem a ver com a questão da justiça social, ela tem a ver com o comportamento do indivíduo no meio social. Então a ética ela tem esses fundamentos. Então, só para que vocês entendam a ética. Então, de certa forma, a ética é o respeito de padrões que deixam a vida decente. Basicamente, isto daí, tá? E uma outra pergunta que eu quero fazer para vocês é: o que é moral? Quando te perguntam o que é moral, o que vocês podem responder? Faça uma reflexão aí de alguns segundos também, pensando neste lado, nessa situação. O que é moral para você? E aí nós vamos ver também alguns significados aí, algumas definições, e nós podemos dizer que a moral, ela trata do conjunto de valores, de normas e de noções do que é certo ou do que é errado, por exemplo, do que é proibido ou do que é permitido. Então, ela trata aí de conjunto de valores, de normas dentro de uma determinada sociedade ou de uma cultura. Então, a moral, ela tem a ver com os valores que regem a ação humana enquanto ela é inserida no convívio social. Então, nós podemos dizer também que a ética tem a moral. A moral, ela tem a questão de normas que regulam o comportamento do homem em sociedade. Então essas normas são adquiridas através do quê? Da educação, através da tradição, através do cotidiano ali em si. Quando nós falamos em moral, nós podemos pensar que a luz da palavra moral, ela vem do latim moralis e ela é relativo aos costumes. Então a moral, ela vem do latim moralis e ela é relativo aos costumes. Então, a moral, ela vem do valor. Então, ela vem do que o homem já nasce com ela, com a moral. Então, a moral, ela vem do valor, por exemplo, de honestidade, de bondade, ou de respeito. Então, a moral, ela determina o sentido moral do indivíduo. Nós podemos pensar desta forma. Então, a moral também é o conjunto de regras do convívio social, tá? A moral, ela de certa forma ali, ela segue as regras que estão no grupo que pertence, nós podemos dizer assim. Então veja que a moral, ela é de certa forma diferente da ética. Então, a moral, ela está relativa aos costumes, tá? E ela vem ali do valor, por exemplo, de honestidade, de bondade, de respeito. Isto é mais ou menos aí o que é a moral. Muito bem. Quando nós perguntamos a ética e a moral são as mesmas coisas? Tem o mesmo significado?
Ética e moral dá no mesmo? Nós vamos ver algumas diferenças aqui, só para que a gente consiga entender qual que é a diferença entre ética e entre moral. Então, eu separei aqui um quadro para vocês, para que vocês consigam identificar aí a diferença entre ética e entre moral. Então, o que é ético e o que é moral. Então, ética. A ética é o princípio e a moral é a conduta. A ética ela é permanente e a moral é temporal. A ética é o universal, a moral é cultural ou cultura. A ética é regra, a moral é conduta de regra. A ética é teoria e a moral é a prática. Então, só para que vocês entendam a diferença entre ética e a diferença entre moral. Então, a ética tem a ver com a justiça social, a ética é o respeito de padrões que deixam a vida decente, né? E a moral ela é relativo aos costumes que vêm do valor, e eu dei o exemplo de valor de honestidade, de bondade, de respeito, que já nasce com o homem ali. Então, essa é a diferença entre ética e entre moral. Tá bom, pessoal? E aí nós podemos dar continuidade à nossa aula, e eu quero trazer para vocês este tema aí, este assunto, que é a questão da responsabilidade social empresarial. E o que é a responsabilidade social empresarial? O que é uma empresa ela ter responsabilidade social? Hoje em dia esse assunto ele está muito claro para as empresas. Este assunto ele deve ser inserido em todas as empresas. Várias empresas estão se preocupando com isso. E nós vamos falar um pouquinho aí do que é responsabilidade social, vamos ver algumas características para a nossa aula. E a responsabilidade social empresarial, ela é a forma de gestão que se define pela relação ética e transparente da empresa com todos os públicos com os quais ela se relaciona. Então, a gente pode começar a ver que a responsabilidade social, ela tem a ver, né, a responsabilidade social de uma empresa, ela tem a ver com o que se define pela relação ética e transparente da empresa. Ou seja, a empresa, ela tem os públicos ali em que rodeiam ela, a empresa ela tem os seus funcionários, a empresa tem a sociedade, tem os seus acionistas de quem investe dinheiro nela, a empresa tem os seus clientes. Então, a empresa que tem a responsabilidade social empresarial, ela tem o início da sua relação de responsabilidade através da ética e da transparência com todos os públicos. Então, para que a gente possa continuar evoluindo aí no entendimento do que é responsabilidade social empresarial, nós podemos também falar que as empresas que investem nessa questão, elas acabam aí impulsionando o desenvolvimento sustentável de uma sociedade. Ela também preserva os recursos ambientais e culturais. Ela também respeita as diversidades, promove a redução das desigualdades sociais. Então, nós vemos que as empresas que atuam e que fazem a responsabilidade social empresarial, ela se preocupa sim com o meio ambiente, ela se preocupa em preservar os recursos, a matéria-prima que ela está trabalhando, ela se preocupa em promover a redução da desigualdade social, a respeitar a diversidade que acontece, né, hoje em dia, e as empresas elas precisam respeitar isso. Então, pessoal, as empresas elas também têm um papel nessa questão da responsabilidade social que toda empresa, né, que está inserida em um ambiente, ela não está sozinha. Então,
eu quero que vocês aí pensem em uma empresa, por exemplo, que fica no seu bairro ou é vizinha aí da onde você mora, uma empresa grande, uma empresa que você fala, poxa, essa empresa é conhecida. Talvez não tenha no seu bairro, mas tenha em um bairro vizinho ou que esteja mais próximo da sua casa. Pense numa empresa e pense que ela não está sozinha, ela não está isolada. A empresa ela está inserida em um ambiente onde tem a sociedade em sua volta, onde ela tem os seus recursos naturais à sua volta. Então, uma empresa que faz a responsabilidade social empresarial, ela se preocupa com o meio ambiente, ela se preocupa com a sociedade, com o entorno da sociedade à sua volta. Então, a empresa, ela se preocupa com tudo que está acontecendo ao seu redor. E não só se preocupar, mas fazer ações que façam acontecer a responsabilidade social empresarial. Não é só se preocupar, mas ter ações onde ela faça com que tenha redução do impacto ambiental, para que ela promova a inclusão social, para que ela traga a sociedade para perto de si, para que ela não danifique o meio ambiente. Então, nós vemos que uma empresa que tem a responsabilidade social empresarial, ela está inserida em um ambiente e ela não está sozinha, tá? E aí, uma última coisa que eu quero falar a respeito da responsabilidade social empresarial é quando as empresas decidem voluntariamente a contribuir para uma sociedade mais justa e para um ambiente mais limpo. Notem que eu falei voluntariamente. Hoje em dia, quando se vai falar neste assunto, as empresas elas estão muito mais preocupadas em apenas cumprir a lei, leis ambientais, estão preocupadas em fazer responsabilidade social para ter redução nos impostos, para ter lucros, para chamar clientes em si. Mas pensem que a empresa ela não deve pensar nesses quesitos. O que ela deve pensar é fazer a responsabilidade social de forma voluntária. De forma onde ela pense não só em cumprir a lei, em reduzir os custos, não. Que seja de forma voluntária, de forma a contribuir com a sociedade. Tá? Então, é isso que eu queria falar um pouquinho aí da questão da responsabilidade social empresarial. E aí nós podemos avançar e eu quero passar para vocês algumas características da responsabilidade social. E são 4 características de uma empresa que tem a questão da responsabilidade social empresarial. A primeira característica é que a empresa é plural. E o que isso quer dizer? É quando a empresa ela não só dá satisfação para os seus acionistas, ou seja, a empresa tem os seus acionistas que injetam dinheiro na empresa e ela só dá satisfação para eles porque eles que pagam, eles que dão o dinheiro. Não, as empresas que são plurais, que é plural, ela dá satisfação para os seus funcionários, para a mídia, o governo, para o setor privado e ambiental, para a comunidade à sua volta. Ou seja, a empresa ela dá satisfação do que ela está fazendo para todos, não apenas para quem injeta dinheiro. Então ela é plural por isso. Uma empresa que tem a responsabilidade social, ela é plural. Ela fala com todos que estão à sua volta. Os seus funcionários, olha, nós fazemos e desenvolvemos uma responsabilidade social, nós somos, de certa forma, transparentes, porque nós mostramos aqui, nós temos um bom relacionamento e um bom diálogo com todos à nossa volta. Então ela é plural por isso. Ela não dá atenção somente para quem injeta dinheiro para ela, mas ela fala com todos à sua volta. Uma outra característica de uma empresa que ela tem a responsabilidade social é que ela é distributiva.
Então, o que isso quer dizer? Que a responsabilidade social nos negócios é um conceito que se aplica a toda a cadeia produtiva. Então, nós podemos pensar em uma empresa que fabrica determinado produto, e nesse determinado produto, vamos supor que ela só se preocupa com a embalagem dela quando chega no cliente. Então eu vou fazer uma embalagem que não atinja o meio ambiente, que não seja agressivo ao meio ambiente. Então veja que a empresa ela fabricou o seu produto e ela só pensou no seu destino final. Quando a empresa ela é distributiva e tem uma responsabilidade social, ela se preocupa com toda a cadeia produtiva. E quando a gente fala em toda a cadeia produtiva, nós podemos pensar desde a matéria-prima até o seu produto final. Ou seja, a empresa ela se preocupa com seus fornecedores que estão fornecendo a matéria-prima. Será que o meu fornecedor ele se preocupa com o meio ambiente? Será que o meu fornecedor ele tem uma responsabilidade social também? Será que o meu fornecedor ele é responsável? Então, desde a matéria-prima até o seu processo produtivo. Então, vamos lá na linha de produção. O meu produto ele está sendo fabricado corretamente com materiais que não vão agredir o meio ambiente, ele está sendo produzido adequadamente, onde os meus funcionários não estão sendo explorados para isso, onde a saúde dos meus funcionários estão sendo preservadas, ele está sendo produzido corretamente. Então, na questão do transporte, ele está sendo transportado por um veículo que não atinge o meio ambiente também, por um veículo responsável, está pela lei certinha, seguindo a lei, seguindo as normas. E aí também, no final, o meu cliente, ele vai poder fazer uma questão de logística reversa com a embalagem, ou seja, a empresa que tem responsabilidade social, ela se preocupa com toda a cadeia produtiva, desde a sua matéria-prima até o produto final chegar no seu cliente, tá? Uma outra questão é que uma outra característica é que a empresa é sustentável. Então, uma empresa que tem responsabilidade social, ela se preocupa com o desenvolvimento sustentável, ela tem uma atitude responsável em relação ao meio ambiente e à sociedade, que é o que nós estamos falando também. E aí ela amplia o seu conceito a uma escala mais ampla. Então, uma empresa que se preocupa com o meio ambiente. A última característica é que a empresa é transparente. Ou seja, a empresa ela divulga o seu desempenho social. Ela divulga os impactos de suas atividades e as medidas tomadas para prevenção ou compensação de acidentes. Ou seja, uma empresa que faz a responsabilidade social correta, ela é transparente. Se vocês pegarem grandes empresas aí, multinacionais, e entrar no site dessas empresas, pensem em grandes empresas aí. E entrem no site, depois vocês façam esse exercício. Pense em uma grande empresa e entrem no site dela. Você vai ver que ela é transparente, que ela vai deixar bem claro qual é a responsabilidade social dela, quais são os projetos, o que ela faz, o que ela enfatiza, o que ela faz com a preocupação a respeito do meio ambiente, o que ela faz com a questão da diversidade e da inclusão, o que ela faz a respeito do seu processo da cadeia produtiva, né? A empresa que é transparente, ela tem a responsabilidade social. E entrem no site para vocês verem. Ela vai ser transparente nas suas ações, na sua comunicação. E aí, essa questão de transparência, ela tem um pouco a ver com a questão plural que eu disse, que é a primeira, que está aqui em cima. Que a empresa é plural e transparente. Ela fala para todos os públicos, para todos verem que ela está fazendo a responsabilidade social. Tá? Então essas são as 4 características aí da responsabilidade social. Avançando aqui para a nossa aula,
nós podemos falar um pouquinho aí do investimento social privado. E o investimento social privado, ele pode sim ser uma forma de responsabilidade social, tá? E por que ele pode ser? Porque quando há um investimento social privado, há o uso voluntário planejado de recursos privados em projetos de interesse público. Empresas, elas estão cada vez mais tendo um investimento em recursos e projetos sociais, e também há uma maior demanda por resultados concretos. Então, quando se tem investimento social privado, ele acaba tendo uma preocupação em gerar um retorno produtivo à sociedade. Então, a empresa ela investe ali o seu de forma privada e voluntária, tá? Mas de forma planejada, de forma onde ela tem os seus projetos aí voltados aos interesses públicos. Então, o que a gente não pode confundir é que o investimento social privado, ele não é ali um assistencialismo ou uma questão de assistência de caridade, não. As empresas, elas se preocupam, realmente, elas investem, né, e elas acabam por gerar um retorno positivo à sociedade. E também é importante, quando se tem investimento social privado, as empresas elas possam monitorar essas atividades. Então, contratar profissionais que estejam monitorando, que estejam sempre ali monitorando as ações, seja uma ação social que a empresa for fazer, seja uma ação para fazer a inclusão social ou a promoção de emprego, que seja, a empresa ela tem que monitorar isso, tá? Ou uma questão ambiental, a empresa tem que ter esse investimento, aliás, tem que ter esse monitoramento, tá bom? Pessoal, o que eu quero trazer para vocês por último aqui é a questão da certificação socioambiental. Essa questão de certificação é bem interessante para a gente encerrar a nossa aula, porque a certificação ambiental ela é aplicável a empresas e organizações e verifica suas boas práticas éticas, sociais e ambientais. E aí a certificação ela tem o intuito de estimular a responsabilidade social empresarial em uma série de instrumentos de certificação. Né? E falando sobre isso, é interessante que as empresas antigamente elas não estavam preocupadas com a questão de certificação, a questão social, muitas empresas aí destruindo o meio ambiente, muitas empresas promovendo o afastamento da inclusão social, empresas antigamente não se preocupava com a questão da diversidade, tem aí a questão da mão de obra, que tinha exploração infantil, tinha trabalho escravo. As empresas pensavam apenas no lucro e em questão de produzir, né, em gerar renda. E hoje em dia não é diferente na questão de gerar renda. As empresas só querem sim a maximização das suas riquezas, isto é claro. Mas a questão da certificação entrou aí e ela está relacionada um pouco com a imagem da empresa. Então, ora, as empresas, algumas, pensam, se eu tenho a certificação, eu vou trazer o marketing para mim. Eu vou trazer os clientes, vão ver que a minha empresa ela tem certificações, os meus acionistas vão ficar interessados, os acionistas, o público em si, eles vão ver que a minha empresa ela é responsável. Olha, eu cumpro a responsabilidade social, socioambiental, mas a maioria das empresas estão preocupadas com isso, só com a questão da imagem. Mas o que elas têm que entender que não é só por questão da imagem da empresa. Elas têm que ter essa certificação porque realmente elas se preocupam com o ser humano, com a sociedade à sua volta, com o meio ambiente. Elas têm que ter isso de forma voluntária, de forma que seja positiva, não somente
por fazer, né? E algumas empresas, elas têm uns exemplos de certificação, e eu separei 3 aqui, certificações como exemplo, que as empresas têm, e é interessante as empresas terem. O primeiro eu separei aí, que é o selo da empresa amiga da criança. O que é este selo? Este selo é o que contribui para a melhoria das condições de vida de crianças e adolescentes. Então, este selo ele é disponibilizado pela Fundação Abrinq, que é uma fundação excepcional na questão do cuidado com as crianças, com os adolescentes, das crianças terem uma boa educação, as crianças terem uma vida digna, né? E as empresas que têm esse selo são as empresas que se preocupam com as melhores condições das crianças e dos adolescentes. Então, uma empresa que tem esse certificado é uma empresa responsável nesta questão. Um outro tipo de certificação é o certificado ISO 14000. Essa certificação dá destaque às ações ambientais que a empresa faz. Então, ela acaba sendo merecedora desse certificado porque ela faz ações aí para questões ambientais e preservação do meio ambiente, preocupação com o meio ambiente. E um outro tipo de certificação que eu separei é a questão da norma SA 8000, que tem como objetivo melhorar as condições de trabalho nas organizações ao redor do mundo. Então, prevenir que se tenha trabalho escravo, trabalho infantil, as condições de trabalho da questão da diversidade, que se preocupa com a diversidade, enfim, é uma certificação aí que se preocupa com as melhorias e condições do trabalho. Então, nós vemos aí, pessoal, na aula, para a gente encerrar, nós começamos falando da ética, da moral, né? Nós vemos que a nossa disciplina é de empreendedorismo e nós seremos futuros empreendedores e nós precisamos ter a ética, nós precisamos da moral, ter a moral, nós precisamos ser empresas que têm a questão da responsabilidade social, mas de forma voluntária, não só por obrigação. Nós vimos aí algumas características da questão social, empresarial. Nós falamos um pouquinho aí da certificação. E eu espero que vocês tenham gostado desta aula. Foi só para que a gente possa entender a respeito destes temas, que é muito interessante para a questão de empreendedorismo. E eu quero encerrar com a atividade. É só vocês clicarem no link lá e vocês vão ter 5 questões para fazerem. Então a primeira é o que é ética e o que é moral. Qual a diferença entre os dois temas? Então, logo no começo da aula eu expliquei, vai ser muito fácil de vocês fazerem. A segunda questão é o que é responsabilidade social, eu também expliquei o que é. Quais são as características da responsabilidade social? Essa é a questão 3. As características da responsabilidade social, eu expliquei para vocês, são 4 características, então eu quero saber aí. A questão 4, o que é o investimento social privado? Eu falei um pouquinho disso. E ele pode ser considerado responsabilidade social? Explique. Então vai ser fácil também de vocês fazerem. E a última questão, o que é certificação socioambiental? Cite exemplos. Eu citei agora há pouco 3 exemplos aí, e também eu quero que vocês falem um pouquinho do que é a certificação socioambiental. Tá? Espero que vocês tenham gostado da aula, trouxe alguns exemplos aí de forma simples e resumida para que vocês entendam essa questão. Eu espero vocês na semana que vem para a gente dar continuidade à nossa aula. Na próxima terça-feira estaremos todos juntos aí. E dúvidas é só vocês me chamarem. Tá bom, pessoal? Boa aula, bons estudos, forte abraço e até mais.